Vou falar para gente trabalhosa. Vou falar para pessoas carnais. Vou falar para gente tribulosa. Vou falar para um bando de filho de umas éguas da baixa da égua. Gente que gosta de contenda, que gosta de mimimi, que gosta de tititi, enfim, que gosta de contenda. Só mesmo a nata do lixo é o que eu vou falar aqui. Olá, sou o pastor Frank Lima e já estou de saco cheio de falar para gente tribulosa, como eu falo aqui. Por um outro lado, estou muito contente e agradecido com os inscritos do canal, que é muita gente boa que estão sendo agraciados pelo Criador, com a liberdade na mente, abrindo o coração e saindo fora do sistema lixo e aprendendo a usufruir da liberdade com que o Messias nos libertou. Meus queridos, vocês viram o título desse vídeo, Não Tenho Bandeiras. E antes do hater, filho de Kenga, começar a querer falar lixo aqui, segura um pouco aí, filho de uma égua. Deixa eu falar primeiro, ouça um pouco mais, veja um pouco mais do vídeo, depois você comenta. A ansiedade é grande, né, meu amigo? É uma vontade grande de falar, de escrever. Segura aí, bota uma camisa de força nele aí, amarra esse filho de uma égua aí, para ele ouvir um pouco. Depois você fala, tá bom? Depois você escreve. Muito bem. Meus queridos, eu não tenho bandeiras, em primeiro lugar, porque eu entendi o slogan, o bordão, eu entendi a mensagem da elite global, dividir para conquistar. Então, quando eu sei que estão querendo fazer de nós ratos de laboratório, o sistema, a elite global, os do andar de cima, que são donos da grande mídia mundial, que lideram a grande política mundial e fazem os chamados tratados internacionais e diplomáticos. Aqueles que norteiam e criam codex alimentários para a nossa alimentação ser bem balanceada com bastante química, porque são donos da grande empresa farmacêutica. Então, assim, aqueles que promovem as guerras e faz com que de repente está acontecendo uma guerra mundial e um navio brasileiro chamado Lusitânia é bombardeado. Aí a notícia vem dizendo, foi os inimigos, os alemães. Bora Brasil, vamos entrar na guerra. É isso aí, entende? É por contenda. Então, como a elite global, a elite das sombras, os banqueiros internacionais, eles que não têm uma bandeira, eles querem o mundo para eles, não querem saber de uma bandeira, eles querem tudo. Esses aí criaram esse bordão, dividir para conquistar. Como é que eu vou ficar de um lado brigando com o outro, sabendo que alguém está tomando champanhe junto e aplaudindo e dizendo, olha o gado brigando, olha o gado dando chifrada uns nos outros. Não, senhor, não, senhora. Mas vamos um pouquinho para frente, vamos. Os haters não têm paciência, parece que tem uma coceira no rabo, eles veem um pouquinho do vídeo e já diz. Igual aquela mulher da bola de cristal. Você é do signo de Sagitário. Você passou 20 dias trabalhando numa empresa. Você tem pensamentos, não sei de quê. Você é da direita. Você é do lado do Bolsonaro. Você vá para a baixa da égua. Continue mais um pouquinho. Veja o vídeo aqui. É para gente ruim. E para os amigos do canal Abrindo a Mente darem risadas, né? Eu quero até abrir um parêntese aqui. Antes de entrar nesse chafurdo, nessa pataquada aqui, nessa lambança aqui, quero agradecer ao casal, ao irmão Roberto e à irmã Aurilene. E agradecer por último a irmã Aurilene pelo Pix que ela fez de R$60. E disse o irmão Roberto que é como aquela oferta da viúva. Cara, uma mulher casada, uma mulher de família que tem os seus afazeres, que tem os seus compromissos financeiros, pegar R$60 e enviar de oferta para alguém, é muito amor, é muita fé, muita consideração. Um abraço bem apertado em vocês. O Pai continue abençoando mais vocês, irmão Roberto e irmã Aurilene. Um beijo no coração de vocês. Muito bem. Então, meus queridos, sobre esse slogan, dividir para conquistar, o que Jesus falou a respeito?
Os fariseus falaram para Jesus, porque viram ele expulsando demônios, e disse: você expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Aí Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, logo o seu reino está dividido, e um reino dividido não subsistirá. Pois é. Por que dividir o Brasil? Se dividir o Brasil, ele não vai subsistir, rapaz. Não seria mais ou menos isso nas entrelinhas? Ele disse: se o inferno se divide, o inferno não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás... Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Ah, então eu sou mais para o reino de Deus do que os reinos do mundo. Eu sou patriota, é claro. Eu prefiro a bandeira do meu Brasil do que de outros países. Eu estou aqui na pátria mãe, eu nasci aqui, ok. Agora eu vou ficar brigando. Aqui eu sou da direita, eu sou da esquerda. Rapaz, olha aí o que está na cabeça de vocês. O que foi que aconteceu? Dentro de casa, brigando, o tempo todo brigando, né? Os filhos de Davi brigando dentro da própria casa. Vamos lá. Em segundo lugar, a bandeira é obra da carne, é pecado. Você quer ver? Vou mostrar para vocês. Gálatas 5:20. Ó. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, dissensões, invejas. Tudo isso aqui, ó, tá aqui a lista. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, discussões, facções. Gálatas 5:20 e 20. Obra da carne. Não é isso? Os que têm a bandeira não é inimizade? Uns contra os outros, inimigo? Né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Aí um xinga o Bolsonaro, outro xinga o Lula. Aí, porfias. É a mesma coisa, peleja, porfia, peleja. Fica pelejando um contra o outro, não é? Não é assim? Ciúmes. Um querendo causar ciúme no outro, né? Discórdia. Eu discordo de você. O Bolsonaro, quando o mandato dele, ele fez assim, não, eu discordo de você, o Lula, entende? Iras, fica irado uns contra os outros o tempo todo. Dissensões, discussões acaloradas o tempo todo. Ao invés disso, poderiam pensar como o doutor Enéas pensou, um plano de governo que deixasse o nosso país totalmente livre da dívida externa. Já foi pago muito juro, a dívida já foi paga em juro. Era só sentar com os grandes e dizer: nós vamos parar por aqui, não vamos mais pagar essa dívida, já pagamos juros demais, já pagamos a dívida em juro, entende? E fazer o que tivesse de fazer no país. Se pudesse não, comprar de volta as estatais. Mas quem é que vai enfrentar a elite global? Quem? Aqueles que a elite global botou no poder? Vão poder enfrentar? Enfim. Mas já que não dá para enfrentar a elite global que banca ambas as campanhas dos presidentes, para que se pense que tem um lado positivo, um lado negativo, ou para que a briga fique de um lado e de outro, e eles se divertem com essa briga, não é? Então, já que não dá para enfrentar a elite global, então não vamos nos degladiar uns aos outros, né? Então, meus queridos, obra da carne. É só isso, as bandeiras, é obra da carne. Tá aqui, ó, vou repetir. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, facções, discussões. Tá entendendo? Em terceiro lugar, a Bíblia é apolítica, como diz a irmã Dinora Lala. Ela não apoia uma política. E é sem bandeira. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Prestem atenção. Josué 5, do 13 ao 15. O exército de Israel estava acampado perto de Jericó. De madrugada, Josué viu um homem estranho que apareceu no meio do exército com a espada desembainhada. Josué puxou da espada, se aproximou e disse: você é amigo ou inimigo? Diga logo. Ele disse: eu nem sou amigo, nem sou inimigo. Nem sou de um lado, nem sou de outro. Em outras palavras, já vi até pregadores dizendo: nem sou contra, nem sou a favor. Agora eu vim como príncipe do exército do Senhor. Aí Josué se ajoelhou. Então, o reino dos céus está do lado da direita ou do lado da esquerda? Não, não está de nenhum lado. Está do lado de quem faz a coisa certa. O que foi que Jesus disse? Meus filhos, sigam a bandeira, sigam isso aqui. Não, não, não. Ele disse: ame ao Criador e ame o próximo. Entende? Então eu procuro amar o Criador, não colocar nada no lugar dele, nem homem, presidente, né? Nem partido político, nem time de futebol, nem terra plana, né? Nem a Bíblia, nem o templo, nem líderes, nem cantores, nem artistas. Não coloco nada no lugar do Criador. E procuro amar o meu próximo. Não fazer mal para ele. Se eu puder, eu faço bem.
Entende? Então, para mim, essa é a melhor bandeira. A melhor bandeira é a vontade do Criador. Mas vamos lá, vamos mais para frente. João 10:16. Jesus disse: estava em Israel. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregá-las para que haja um rebanho e um pastor. Não é vários rebanhos e vários pastores divididos. Não, 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 não. Um rebanho e um pastor. Em Mateus 23, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim não prestam. Foram ladrões e salteadores. Então, se os que vieram antes não prestarem, os que viriam depois, o pastor é ele, acabou. É um pastor só. Não, mas está dividido, tem vários para vocês. Para o Pai, não. Só existe um pastor que é o Messias que deu a vida pelas ovelhas. Os outros tiram a vida das ovelhas para enricarem. Não é? E Jesus diz: só há um mestre que é o Messias. Só um. Não, mas está dividido, né? Estão aí, né? Nós temos seminário na Assembleia, seminário na Batista, seminário na Presbiteriana, está show de mestre, mas para a vida eterna só tem um mestre, que é o Messias. Deveriam todos ensinar o que o Messias ensinou e acabou, não é? Não seria assim? Não tem bandeira aí, você olha aí, né? Quer ver um exemplo? Que para o reino dos céus não tem esse negócio de bandeira, para a Bíblia mesmo. A Bíblia é apolítica e não tem bandeira. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Preste bem atenção, hater da baixa da égua. Você que gosta, principalmente a senhora de Nora Lala, que diz que quem não escolhe a bandeira é porque tem um saco, não tem um saco preto e porque é um covarde. Primeira coisa, não sou covarde. A segunda coisa, eu não tenho um saco preto, mas eu sou macho do mesmo jeito. A minha esposa me ama do jeito que eu sou. E eu não tenho nada contra quem tem saco preto. O meu não é preto, mas eu sou macho. Entende? Macho. Assim mesmo. Então vamos lá. Mas eu entendi, né? Tá falando numa figura de linguagem, né? Que o Silas Malafaia, que se vendeu para o Edir Macedo, ganhando $40 mil para apoiar o Macedo a falar todo tipo de heresia, era muito macho, e é muito macho porque, entende? Porque também no início da carreira dele, segundo o Caio Fábio, pegou muitas menininhas, né? Deu muita chifrada na Elisete Malafaia, então é muito macho, é isso? Ou então é só porque é de um lado político, então é macho. Olha, fala sério, né? Podia a senhora ter dormido sem essa, né? Era só não ter falado, tá? Me subestimou, né? Então eu tô aqui passando na cara, né? Enquanto eu lembrar, eu vou passar na cara. Sou desse jeito. E não me conformo em ser diferente. Vamos lá. Eu tô dizendo que a Bíblia é apolítica e não tem bandeira. Jesus disse: um judeu, ele foi para Jericó, desceu para Jericó e foi apanhado por salteadores. E aí, passou um outro judeu, um irmão da pátria. O judeu estava ferido, quase morto do assalto, bateram muito nele, e ele estava caído no chão. E passou quem? O sacerdote, o líder religioso. Olhou para ele, passou direto. Foda-se, desculpa a expressão. Que se dane. Eu quero a minha parte, eu sou cão guloso. Os sacerdotes, os pastores de Israel, Isaías diz que são cães gulosos, que só quer cada um a sua parte. E os brasileiros são piores, que não são nem da tribo de Levi, estão exigindo dízimo de Levi. Aí passou o levita, olhou, a mesma coisa, cara. Acha que o sistema vai fazer diferente? O sistema é todo coeso para fazer o mal. O levita passou de largo, deixou lá. Aí vinha o samaritano, que era inimigo do judeu. Tinha uma bandeira diferente, era inimigo. Foi lá, pegou o corpo do cara, botou na montaria, botou óleo nas feridas, levou para o médico e disse: cuide dele, que eu vou fazer uma viagem. Quando eu voltar, o que precisar, eu vou pagar toda a despesa. Jesus olhou para o mestre da lei e disse: se você quer guardar os mandamentos, se você quer fazer o bem, né? Se você quer saber quem é o teu próximo, vai tu e faz o mesmo. Ele estava dizendo que para amar o Criador e amar o próximo, temos de derrubar as bandeiras, quebrar o muro da separação. Foi isso na morte do Messias. Ele disse: esse templo vai ser derrubado. No ano 70 foi derrubado por Antíoco Epifânio, enviado por Tito. E o véu foi rasgado. Então, o que acontece? Quebrou o muro da separação. Ouviu falar da queda do muro de Berlim? Então, meus queridos, você está me entendendo? Jesus contou que o judeu foi apanhado por salteadores judeus e que o levita judeu e o sacerdote judeu não atendeu, mas o samaritano da outra bandeira cuidou dele, que devemos derrubar as bandeiras e cuidar daquele que seria o inimigo, entende? Eu não estou falando de hater arrombado, perseguidor do canal, que eu vou fazer carinho. Eu não faço carinho não, eu desço a lenha mesmo, a porrada. Eu não tenho dó de hater não. E a sorte é você escapar das minhas mãos, porque por aqui a palavra não dói não, viu?
Então, meus queridos, vou dar outro exemplo aqui. A Bíblia mostrando que é apolítica e que não tem bandeira. Jesus foi até o poço de Jacó, que estava em Samaria, aonde estava o território inimigo. E veio uma mulher samaritana pegar água e Jesus disse, dá-me de beber. Ela olhou para ele e disse, mas você é do outro time. Eu sou do Corinthians, você é do time inimigo, não é? Eu sou do lado de Bolsonaro, você é do lado de Lula, né? Como é que você veio falar comigo? Você é judeu, eu sou mulher samaritana. Ele disse, se tu conheceras o dom de Deus e soubesses quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, Jesus começou a conversar com a samaritana e ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar da adoração. Ele disse, creia-me, que o dia já veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no templo de Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. É em espírito, ou seja, elimina toda a bandeira, se estiver em Israel, se estiver em Samaria, em todo lugar, em espírito é que se deve adorar. Então, meus amados, agora, deixa eu abreviar. As obras da carne operando no gado. Vocês querem ver as obras da carne? Eu já falei em Gálatas. Inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, facções, dissensões, pelejas, né? Obras da carne. Olha só. O vegano não come nada que proceda de animais. E não usa nada, uma bolsa, sapato, nada que proceda de animais. Eu não digo que ele está errado. E aquele que usa de animais, eu não vou dizer que ele está errado. Eu ficaria mais do lado do vegano, se eu fui educado a comer carne, mas eu acho muito triste, sabe, ficar alimentando o comércio, comer carne, né, se tivesse proteína em outras coisas, e tem, e eu me acostumasse a não, porque quanto mais eu compro, né, mais estão sendo abatidos animais, eu acharia melhor. Mas eu não vou militar isso, eu não tenho bandeira, eu não fico... não, eu sou vegano, ou então eu sou contra vegano, não. Então, um grupo de vegano vai protestar, aí se ajoelha no chão, começa a comer capim. Aí os que comem carne ficam comendo carne na frente dos outros para ofender. Cara, o que foi que Paulo disse? Meu irmão, se você recebe um convite para comer na casa do irmão, e se você não come carne e ele oferecer carne, por motivo de consciência, ou para você não fazer desfeita com o convite dele, coma a carne, não vai fazer mal, não. Né? E quem come carne, agradeça a Deus, e quem não come também agradeça, mas não vão brigar por causa disso, foi o que Paulo falou, não é? Então tá uma briga aí, o vegano briga contra aqueles que comem carne, então aí é obra da carne, cara. Faça o que você acha certo. Ame ao Criador e ama ao próximo. Agora, se eu como carne e vou comer sanduíche na frente do vegano, eu estou pecando. Eu estou pecando contra a consciência dele. Se eu sou vegano e vou insultar o que come carne, eu estou pecando. É obra da carne. Quer ver outros? Os homoafetivos, os homossexuais e os homofóbicos. Se eu sou hétero, por que eu vou zombar de quem é homossexual? E se eu sou homossexual ou homoafetivo? O que eu vou achar que eu tenho mais orgulho do que o que seja hétero? Não, gente. O que eu devo fazer é amar o meu próximo. Se eu sou homossexual e se eu faço o programa, só que eu não procuro destruir a vida dos casais, nem vou após homem casado, e se eu tenho um namorado, eu sou homossexual, eu tenho um namorado, e se eu não estou pegando o namorado de outro, não estou pecando, segundo a Escritura. Porque pecado é impiedade, é ser mal com o próximo. Se eu não estou ofendendo o próximo, que pecado eu estou tendo perante os homens? E se eu não estou colocando nada no lugar do Criador, eu reconheço que Ele é o Criador, qual é o meu pecado? Mas aí não, já tem um intolerante do outro lado, já tem um religioso. Você tem de ser do lado da direita, tem de ser do lado do Bolsonaro, tem de ser do lado da família, do lado da cartilha da Bíblia, tem de ser contra o homossexualismo. Jesus não foi contra homossexuais, ele disse que tinha 3 tipos de eunuco. Um que já nascia daquele jeito, ele não disse que era pecado. Outro que foi castrado pelos homens, os reis obrigavam a pegar os escravos, castrava para cuidar das mulheres. E outro tinha se feito assim por causa do reino de Deus. O que eu, por algum tempo, eu pensei que ia ser eunuco. Não era voto de castidade, não, eu dizia assim, eu vou servir o Criador, se o pai pôr uma mulher no meu caminho, alguém que eu amo e que eu gosto, senão eu vou servir que nem Paulo. Pronto, qual é o problema? Jesus falou contra homossexuais, então para que pessoas apedrejarem o homossexual? E para que o homossexual
não gostar do hétero. Na verdade, eu sei que aqui no Nordeste a cultura era as pessoas quererem bater, apedrejar os homossexuais, entende? Os homoafetivos, né? Então isso é obra da carne. Para que essa briga? Para que um se importar com o sexo do outro, gente? Não, pastor, você tem de escolher um lado. Vá para a baixa da égua, filho de Kenga. Não se incomode não, que aqui é a linguagem do Nordeste. A linguagem do Nordeste é essa aqui mesmo. Aí times de futebol, cara, derrubam arquibancadas, atiram pedras, atiram fogos, brigam, usam pedaços de pau uns contra os outros, cara. O craque recebe muitas vezes o camisa 10, recebe um contrato para outro país de 100 milhões por ano, 60 milhões, reinando na terra, e você sem ganhar nada ainda fica brigando com o teu próximo por causa de jogo de bola, jumento. Até onde vai a obra da carne? Isso é obra da carne, cara. Eu sou contra Neymar? Não. Eu sou contra Ronaldinho Gaúcho? Não. Eu sou contra Ronaldo Fenômeno? Não. Eu fui contra Zico, contra Sócrates, o Casagrande, contra o Messi, ou qualquer um deles? Não. Mas por que eu vou idolatrar um homem porque é rico, porque ele tem talento? Eu também tenho talento. É um esporte. E eu gostaria que a FIFA e que os clubes que houvesse, com os governos que constroem estádios para futebol, que eu sei que atrai turismo e multidões e tanta coisa, e chama os holofotes do mundo para a Copa do Mundo, mas eu gostaria que fosse extraído desse esporte aí que rola bilhões, que fosse extraído aí uma boa parte disso para o povo brasileiro, para as pessoas pobres, mas não tem vantagem para o pobre. Os estádios são construídos com dinheiros de imposto do suor do trabalhador, que ganha bem pouquinho, para enricar quem já é milionário. Isso é um absurdo. É por isso que eu não tenho bandeira, eu não sou de time nenhum, rapaz. E se você fique à vontade, festeje, compre pacote de TV, torça pelo timão do coração, compre a camisa, pague a entrada, cara, do jeito que for, adore, faça o que for. Eu não vou dizer nada contra você. Não vou ficar contra, eu entendo você, mas eu não sou assim. Eu não tenho bandeira, entende? Aí você, pastor, mas você disse que não tem bandeira. Repito, eu sou patriota, eu sou brasileiro, eu gosto de estar no meu país, apesar de tudo que acontece, toda a injustiça que acontece aqui. Agora pergunta, ô Frank, qual é a bandeira que você prefere? A bandeira verde, amarela, azul e branco, ou a bandeira de Israel, branca e azul, com hexagrama, as duas pirâmides? Eu vou dizer, rapaz, como eu disse, sou patriota, estou no meu país, mas a minha bandeira é a bandeira do céu. Do céu, como é uma bandeira religiosa? Não. Para mim, a bandeira é eu amar o Criador e amar o meu próximo. Mas eu sou patriota, eu estou aqui no Brasil, eu prefiro estar aqui do que ir para Israel. Mas aí, eu não vou defender a bandeira de Israel, não. A bandeira de Israel é defendida com muito derramamento de sangue por Benjamin Netanyahu ou qualquer líder que está lá, mandado pela elite global, pelos maçons, para atirar nos outros e tomar terra, né? Se não me falha a memória, vocês vão me corrigir, em 1948, com a emancipação política e nacional de Israel, com um brasileiro declarando isso, chamado Oswaldo Aranha, Israel teria recebido 14 mil quilômetros quadrados e agora estaria com 26 mil, tomando as terras dos outros e matando, como sempre. Entende? Eu não lembro bem a quantidade, mais ou menos isso. Eu sei que aumentou, ele foi se estendendo, buscando mais. Não, mas é porque Deus prometeu que ia dar muita terra para ele. Não vou entrar nessa área não, tá bom? Não vou mais a fundo aí não. Então, vamos lá. Obras da carne, o vegano brigando com aquele que come carne, os homoafetivos brigando com os homofóbicos, time de futebol brigando, e terra plana. Meu amigo, se alguém acredita que a terra é plana, ou que a terra é um globo, eu tenho mais a tendência de ficar fora disso aí, porque aí é só porfia. É que as pessoas fazem da terra plana ou da terra redonda uma religião. É um zelo medonho, e já se pudesse condenava os outros, entende? E fica isso aí, fica essa porfia, e é obra da carne. Se a terra é redonda, se é quadrada, pra que eu vou discutir com o meu próximo? Eu vou fazer mal ao meu próximo por causa disso. Aí na prisão, nos filmes você vê, quando alguém chega na prisão, aí alguém orienta, olha, um carcereiro, né? Aqui tem vários grupos, você tem de ficar do lado de um grupo, porque se você ficar só é eliminado. O mundo quer a mesma coisa, você tem de ficar de um lado, senão você é eliminado. Eu não aceito isso. Eu tenho liberdade para não aceitar esse tipo de coisa, né? Claro, se eu fosse para a prisão,
possivelmente eu tenho uma certa imunidade religiosa como líder, como autoridade eclesiástica, eu ficaria do lado de alguns pastores e talvez políticos corruptos, igual os pastores corruptos também, ficasse lá do lado deles lá, talvez, eu não sei, entende? A não ser que fizesse uma covardia e dissesse, vamos jogar no meio da superpopulação carcerária lá, no meio dos outros lá, e veja aí o que vai acontecer, né? Então, meus queridos, as denominações continuam nessa briga também, entende? O Davi da igreja Deus e Amor, né? Eu ainda farei vídeos aqui sobre Davi, porque tem muito material para isso, entende? Tem muito pano para as mangas. Ele acirradamente dizia que quem saía da Deus e Amor perdia a salvação. O que é isso? Isso é porfias, peleja, dissensão, discussão, inimizades, ciúmes, discórdia e facção. É só isso, não é outra coisa. Obras da carne. É só obras da carne. Então vamos lá. Aí esquerda e direita, né? Tá aí. Ah, não, tem de ficar do lado, não, é da direita. Os pastores ficam do lado da direita, que não sei o que do lado da esquerda. Cara, até meu irmão mais novo conversando comigo disse, olha, toda vez que você falar alguma coisa aqui, isso vai refletir do lado da esquerda, os da direita vai cair de pau em cima. Quando você falar que for do lado da direita, da esquerda bate, for do lado da esquerda, os da direita bate e vai. E é verdade, aqui no canal, só porque eu falei o que estava acontecendo com o Silas Malafaia, teve uma senhora chamada Dinora Lala. Ah, o Silas, o Bolsonaro não é Jesus, mas representa Jesus. O Silas é macho, tá lutando pela tua liberdade. Ah, para baixo da égua, besteira, idiotice, pela liberdade de ninguém. O Silas sempre oprimiu as pessoas. Ele sempre iludiu as pessoas com engano. 240 máquinas na nave do templo dele, máquinas para retirar dinheiro, isso é uma opressão para as pessoas. Ele diz assim, ou dá porque tem fé, ou dá constrangida, azar dele. Isso é a opressão que se faz com as pessoas. Coagir, dizer, se você não der dinheiro, o cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor, vai atacar a sua casa. Você tem de dar o que é de Deus. Quem está atacando a casa das pessoas é Silas, é de Macedo, é Valdemiro, é esses que atacam a casa das pessoas, tirando tudo, entende? É os da Débora e Léa, da Igreja Deus e Amor, tirando tudo, querendo que as pessoas catem reciclados e doem para ajudar famílias. Davi Miranda deixou milhões para eles podiam apadrinhar famílias e cuidarem, mas são milionários e botam o povo, oprimem as pessoas, entende? Então as denominações fazem isso também, a direita e a esquerda tem isso aí. Então eu vou terminar por aqui. Eu vou dizer, não há inimizade entre nós. Existem líderes inescrupulosos que botam as pessoas para estarem contendendo. Eu digo que no mundo existe 1% contra o resto do mundo. É um risco no chão. De um lado está 1%, de outro lado está o restante. 1% é 13 famílias que governam o mundo. Família de banqueiros internacionais. 13 famílias. Eles escravizam países através de dinheiro, com bancos. O banco toma emprestado, não é o Brasil tomar emprestado dos Estados Unidos, não. O Brasil deve para famílias de banqueiros quase 10 trilhões. E os Estados Unidos devem para famílias de banqueiros 100 trilhões. E esses países vão ficando oprimidos, vão ficando... Então essas famílias, elas criam vírus para destruir o mundo. Lançam lixo nas montanhas e no ar, manipulam a chuva para chover com coisas tóxicas em cima da gente. Tem a empresa farmacêutica para vender remédio que é remendo. Nunca cura, é só para dar uma falsa sensação de cura. Então eles, sim, semeiam a contenda entre nós o tempo todo. Eles fazem isso. É 1% contra o resto do mundo, mas não existe inimizade entre nós. Eles lançam na mídia, na revista deles, nas revistas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o parasita que é mais monitorado por esse... Aliás, é a casca que esse parasita maligno das famílias usa para dominar o mundo, né, os Estados Unidos. Inclusive o Brasil vive como uma república dos Estados Unidos, como uma colônia dos Estados Unidos, dando credibilidade a tudo que os Estados Unidos falam, que na maioria dos casos é mentira. Os Estados Unidos diz que o World Trade Center, a queda das Torres Gêmeas, foi atentado terrorista. Aí botou nos jornais e no noticiário. Atentado terrorista, mentira. Foi um sacrifício ao Deus deles, o Bafomé, cara de bode. Sacrificaram quase 3 mil almas, botaram explosivos em cada andar do prédio e jogaram aviões chamados de comerciais que antes de bater já explodia com o bico, já explodia, já dá uma impressão de que era terrorista. Terroristas, eles mesmos criaram pessoas
trabalharam, né? A CIA, por exemplo, prepararam homens como Osama Bin Laden, e tantas pessoas que eram deles depois disseram que eram terroristas e que iam caçar eles para enforcar eles. Todo o tempo a falsa informação, não é? Se vier uma informação da Coreia por alguma revista dos Estados Unidos, é difícil de acreditar, é preciso pegar notícias de lá mesmo e checar. Porque a manipulação é muito grande. Vou dar um exemplo, eles dizem assim, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Não, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, fazia 3 dias. E eles soltaram covardemente as bombas na cidade japonesa, em Hiroshima. Bombas não de Hiroshima e Nagasaki, bombas dos Estados Unidos, que causou assassinatos em massa, porque os Estados Unidos decidiu matar. Ah, o Titanic afundou. Afundou não. Afundaram de propósito, sepultaram pessoas que não quiseram pegar dinheiro dos banqueiros emprestados que estavam lá naquele navio. Ah, os Estados Unidos mandou o homem para a Lua. Mentira. Stanley Kubrick, o diretor de cinema, criador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, 20 anos antes de sua morte, deu entrevista e disse, eu só quero que mostre essa entrevista 20 anos depois da minha morte, porque eu temo pela minha família. O presidente dos Estados Unidos me chamou e pediu para fazer um filme simulando que o homem ia à Lua, porque a corrida espacial com a União Soviética estava muito acirrada e os investidores já tinham investido bilhões na NASA para essa viagem à Lua. E a gente precisa apresentar alguma coisa antes da Rússia, antes da União Soviética. E aí simularam tudo, cara. E não foram lá porque existe o cinturão de Van Allen, uma radiação forte em volta da Terra que não dá para atravessar. São 3 ímãs gigantes. E se conseguisse passar, ficaria cego. Ninguém chegou lá aos Estados Unidos. O cara que fez o filme disse tudo direitinho como foi. Aí os Estados Unidos dizem que o homem foi para a Lua, não é? Como é que eu vou acreditar? Mas os Estados Unidos criou Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América. Aí nós temos a tendência que é o país dos heróis. Não, senhores. No Bohemian Grove, né? Os Illuminati reunidos perante a coruja da Bavária, os ex-presidentes chamados heróis dos Estados Unidos, vários ex-presidentes estavam lá com um invólucro branco com a pessoa lá dentro, tocando fogo e a pessoa gritando, sacrificando para o Bafomé, o Deus cara de bode. São os heróis, né? São heróis? Os Estados Unidos é santo? É maravilhoso? Aí eu digo o seguinte, é a bandeira de Israel, do Brasil, dos Estados Unidos? A bandeira do Brasil está nos pés da bandeira americana. Agora sim, está havendo algo mais diferente no governo do Lula. Agora, até muito perigoso é que aquele grupo do BRICS, o Lula aceitou fazer parte, a Dilma é a representante do banco do BRICS, e o Vladimir Putin, né, tem agora a bandeira brasileira como aliado no grupo do BRICS. Então aí, quando falaram em criar uma nova moeda, o velho lá dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ficou muito zangado. Aí aqui os brasileiros aqui que vão por bandeiras, né, é o seguinte, a bandeira brasileira, eu adoro a bandeira brasileira, e a americana eu adoro também, nós somos da América e nós somos idolatras dos Estados Unidos, né. Então é isso aí, meus queridos. Jesus falou o seguinte, haverá pais contra filhos, filho contra pais, nora contra sogra, e assim ele disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quando ele falou isso, e eu estou mostrando aqui, porque vai ter haters, vai ter pessoas que só gostam de contenda, ele ouve, mas tem de reclamar. Sempre é o seguinte, ele está no restaurante, mas está faltando sal na comida, mas está faltando algum molho, sempre tem alguma coisa para reclamar, né? Tem um pretexto. Então eu estou dizendo, irmão, mas Jesus disse que haverá paz contra filho, filhos contra pai, mas não é dividindo um reino. Ele está dizendo, ele disse, por causa da fé, não é? Quando a pessoa aceita a fé e os demais não têm aquela fé, eles ficam contra, mas não é contra de formar uma bandeira e dizer agora a família se aparta. Existem os extremos. Lá entre os da Sociedade Torre de Vigia, entre os TJ, quando uma pessoa deixa de ser TJ, para eles, teve pais que rejeitou filhos, não quis que o filho ficasse em casa porque agora era um renegado, deixou de ser TJ, mas aí são extremos, né? Mas o que acontece, por causa da fé, tem parentes que ficam contra. Quando eu aceitei a fé a primeira vez, em 93, aí a minha irmã disse assim, mãe, o Francisco ele foi iludido pelos crentes. Eu falei, não, eu chamei eles para falar para mim, eles nem falaram, eu pedi que lesse um texto, eu me ajoelhei,
Pedi que eles orassem por mim, eu vou experimentar ser crente. Se eu não gostar, eu saio fora. Foi o que eu disse. Mamãe disse, tudo bem, qualquer um pode ser crente, mas não vem com esse negócio pra cá não. Pra mim não vem falar pra mim não. Aí eu falei, pra mamãe é a primeira que eu vou falar. Então é o seguinte, aparentemente estava contra mamãe, mas não era questão de ser contra, ela só era católica e não queria saber, mas com o tempo ela aceitou, meu pai aceitou, meus irmãos aceitaram e foram aceitando todo mundo, com exceção do meu irmão mais velho, o restante todo mundo é evangélico. Agora em 2014 eu falei para os meus parentes, eu vou deixar de fazer parte da convenção e de ir para a reunião de obreiros, vou cuidar da minha família e não quero mais fazer parte do ministério, porque eu não estou concordando. Então, na hora, a mamãe já falou várias coisas, disse, então você se acha mais santo do que os outros, mais inteligente do que os outros, quer dizer, meu filho, que eu estou aprendendo errado, quer dizer que não é para ir para a igreja. Eu falei, mãe, eu não estou convidando nenhum de vocês. Eu estou dizendo que pelo que eu vi, pelo que eu sei, eu não quero mais fazer parte. A realidade é essa. Os líderes, eles juntam para eles o dinheiro e compram patrimônios e nunca ajudam os carentes. E o evangelho que eu quero é aquele que ajuda os carentes. Aí mamãe, não, eu sei o que quer dizer, é para não ir para a igreja, não sei o que e tal, e já saiu falando alguma coisa. O meu irmão, que é presbítero, ele foi e falou, uma vez ele disse, não, é o seguinte, você falou contra a Bíblia e contra Salomão e eu não gostei. Aí eu falei, não, tudo bem, você tem razão. Depois eu falei para ele, não, eu não falei contra Salomão, eu falei o que aconteceu com Salomão. Eu falei o que aconteceu com a Bíblia. Eu duvido que vocês tenham amado mais a Bíblia do que eu. Não é porque eu cursei só seminário, é que eu mergulhei, eu amei, fui fundo e fui entendendo as coisas, entende? E o meu outro irmão também, nós passamos 5 anos um pouco diferente, né? Sempre que eu falava, a minha mãe não queria ouvir muito eu falar, meus irmãos já, sabe, não tinha muita paciência de ouvir, mas ninguém era inimigo. É tanto que depois de conversar com eles, eu falei, ó, ninguém tem nada contra ninguém aqui. Eu não estou dizendo a vocês que saiam da igreja, nem que fiquem na igreja. Eu tão somente estou falando a verdade, estou falando que não quero mais o sistema e estou usando a palavra, enfim. Mas ninguém ficou inimigo, entende? Então, é isso aí. Então, meus queridos, é isso. Eu quero que você diga nos comentários o que você acha. Para mim, se eu fosse escolher uma bandeira, a bandeira seria o mandamento de Jesus. Seria amar o Criador e amar o próximo. Estivesse em qualquer país, se fizer isso, fica tudo bem. Eu vou só dar um rápido exemplo aqui para finalizar. Por quê? Que muitos missionários eles foram mortos na Rússia, na China, na Coreia e tantos lugares. Vou já dizer por quê. Eu já falei isso aqui no canal. Se você tem amor pelo próximo e deseja que ele conheça o Criador, e todos foram feitos pelo Criador, aí você vai no mercado de peixe lá, digamos, na China, e seja um lugar proibido o evangelho. E você vê um camponês pobre, e você tem dinheiro. Aí você compra um peixe e dá para ele. Você vê ele com a sandália de papelão, machucando os pés, você compra a sandália de madeira e dá para ele. E aí, quando você vai aprendendo a linguagem dele, então você diz que dá a entender que é Deus, alguma coisa do tipo. Ele vai querer esse Deus. Ele vai saber que esse Deus é amor, que esse Deus cuida das pessoas. Agora, se o cara vai com a credencial de obreiro para um país que é proibido e vai desafiar o sistema de lá, vai para a porfia, para a emulação, para a ira, para a dissensão, para a discussão, vai para a inimizade, vai guerrear contra o sistema querendo registrar, começar uma empresa sem fins lucrativos, uma entidade que vai filiar pessoas para ganhar nome, credibilidade, querer lutar politicamente para ganhar espaço e haver uma mudança na política, é claro que aí vai acabar preso, torturado, morto, vai dizer, por amor de Jesus, não. Pela obra da carne, pela porfia, pela contenda, pela discórdia, eu duvido que se fizer caridade, não precisa nem falar de Deus. Se fizer caridade, as pessoas vão dizer, o Deus dessa pessoa é muito bom. O Deus que ele acredita que é invisível é um Deus muito bom, entende? É assim que eu acredito. A bandeira do amor é igual a música do Marquinhos Gomes. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Aí no início diz, levante a bandeira do amor, esse vento vai passar. O amor nunca perde. A bandeira do amor, é isso que eu acredito. Um grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.